Era um dia como qualquer outro, isso tirando o fato que os dias em Tamorá nunca são iguais desde a Grande Tempestade. O grande império de Jade tentava se reerguer, criando muitas oportunidades novas para aqueles que sobreviveram à tormenta 25 anos atrás, como para aqueles que procuram uma nova vida. Entre estes, Francis Drake é apenas mais um buscando oportunidades de lucrar. Uma terra exótica reconstruindo-se em ruínas corrompidas, um povo cheio de força de vontade e estrangeiros buscando uma nova forma de viver. Francis ancorava novamente no porto da nova capital, Shinkyo. Estava estressado porque suas últimas aventuras não foram exatamente do jeito que ele esperava. Durante suas tentativas de vender os espólios de sua última exploração, um velho senhor Nezumi ofereceu uma troca por alguns espólios de Francis. Disse que conhecia a alcunha do capitão, de colecionar e revender artefatos mágicos, e ofereceu a ele uma troca em dois artigos exóticos. Dois portes ornamentados de vidro, um contendo um papel com uma escrita que brilhava ao sol e o outro com um boneco de macaco entalhado, que se encostasse o ouvido poderia ouvir reclamações bem baixas em uma língua que Francis não reconhecia. Francis, sem muito o que fazer, aceitou a troca e levou para o seu navio. Conferiu primeiro o poema, que falava alguma coisa de um artista chamado Sotetsu. Ao terminar de ler, ele notou que o macaco dentro do pote havia mudado de posição e havia parado de reclamar. Prestando atenção no pote com o tal macaco, ele prestou atenção em pequenos detalhes. Ele viu que o macaco possuía roupas bem feitas, e ao encostar o seu ouvido próximo daquele pote, ele finalmente conseguiu entender o que o macaco estava dizendo. O macaco se apresentou, disse que seu nome era Oduromiko e disse que precisava ser liberto. E contava com a ajuda de Francis para poder achar o seu amigo Sotetsu, que estava perdido desde a Grande Tempestade, e ofereceu a Francis recompensas se caso auxiliasse. Francis então resolveu seguir para o primeiro ponto no mapa com o poema de Sotetsu, um vilarejo chamado Haizurobireji. Seguindo as instruções de Odoromiko, Francis segue para o vilarejo. Chegando lá, ele percebe que o vilarejo foi um dos que mais sofreram com os efeitos da Grande Tempestade. Francis descobre uma enorme árvore de sangue corrompida que controlava os antigos habitantes consumidos pela ameaça rubra. Com sua tripulação, Francis avança para o centro do vilarejo e traça um plano de investida contra a grande árvore. Jogou diversos barris de pólvora e atacou com bolas de fogo, a fim que explodissem e a árvore enfim pegasse fogo. No entanto, a árvore se ergueu às raízes e atacou a embarcação. Todos os habitantes da cidade vieram como uma escada humana em cima da tripulação de Francis. Ele então jogou sua embarcação contra a árvore, destruindo seu coração e libertando o vilarejo da corrupção do local. Em um açapão, dentro de um depósito de arroz, encontrou um novo pote, com um papel contendo um poema diferente de Sotetsu, que falava sobre os ventos do norte no topo de uma montanha ao qual Odoromiko mencionou que poderia ser um antigo monastério. Francis, então, percebeu enormes danos em sua embarcação e que Tamorá não fornecia o suficiente de material para reconstruir. Frustrado, retornou como pôde para a capital e decidiu que deveria contratar aventureiros ou ajudantes para a sua jornada, uma vez que ele não poderia mais contar com a sua própria embarcação. Em busca de novos ajudantes, Francis então reconhece em uma taverna um antigo conhecido de Arton, chamado Jonathan Laufer. No entanto, Jonathan estava com vestes típicas de Tamorá e com um outro semblante. Quando viu Francis chegando, Jonathan entrou em desespero. Disse que estava fugindo de sua antiga vida e que agora era conhecido como Yumeji Takeda. O Yumeji Takeda então decide se juntar a Francis por uma recompensa. Junto de Takeda, Francis procurou por outros membros, porém não possuía muitas garantias de que poderia pagar por novos ajudantes ou mercenários. Foi aí que conheceu uma Range gata de nome Paul Wing, que disse que conhecia Odoromiko dos tempos antes da antiga tempestade. Paul Wing então mencionou que estava atrás do macaco após suas coisas terem sido roubadas. Paul Wing então levou Francis e Takeda para sua casa e apresentou a sua irmã, Paul Liang.
As duas eram de uma raça de animais espirituais que conseguiam mudar de forma entre animais e seres humanoides. Com Pao Ying, Pao Liang e Takeda, Francis então decidiu que seguiria pelo próximo local avistado dentro do poema que encontrou. Ao chegar no monastério, foram recebidos por sábios Vanara que ofereceram a eles comida, água e estadia. Francis percebeu algo de estranho, uma vez que o Doromiko não estava falando ou se manifestando desde que entraram no monastério. Durante a noite, os sábios revelam ao grupo que eles deverão executar testes para descobrir se são realmente confiáveis do conhecimento do santuário e são dignos de confiança. Takeda, no entanto, identifica diversos monstros insectoides andando ao redor do templo e dos santuários. Esses demônios são conhecidos como Lefou, e ele sabia que aquele lugar estava corrompido ou com algum resquício de tormenta. Quando levantaram pela manhã, perceberam que o sol estava avermelhado e que o ar era muito diferente do dia anterior. O ar ardia em seus pulmões e eles percebiam que havia alguma coisa de muito errado naquele local. Quando chegaram à praça central do templo, receberam o primeiro teste dos sábios. O primeiro teste seria que lutassem contra prisioneiros e que o objetivo era desmembrar e mutilar estes prisioneiros sem matá-los. Então, foram jogados a eles 7 garotas jovens despidas e com crochas de material esponjoso vermelho em seu corpo. Horrorizados, se viram obrigados a cumprir tal teste, percebendo que as jovens eram criaturas da tormenta, já estavam totalmente corrompidas. Após vencer, eles desafiaram os sábios ao mesmo teste em troca de sua liberdade e informações. Com o desafio feito, os sábios exigiram que, caso fossem vitoriosos, todos os membros do grupo estariam prisioneiros pelo resto de suas vidas e estariam impedidos de morrer naquele local, sendo torturados dia após dia de acordo com o desejo dos sábios. Após um imenso combate que envolveu o desmembramento de alguns membros do grupo, eles foram vitoriosos e derrotaram os sábios. Recolheram o máximo que poderiam de manuscritos daquele templo e bateram em retirada antes que alguma coisa mais pudesse acontecer ou que eles mesmos estavam corrompidos. Após se distanciarem o suficiente daquele monastério, eles cuidaram de seus ferimentos e leram alguns dos manuscritos, descobriram um feitiço que libertava o Doromiko de sua forma de boneco. O Doromiko então se alegrou e agradeceu a todos os seus aliados. Retornaram para a capital então, no meio do caminho, encontrando com um amigo de Doromiko que forneceu a eles próteses para os membros perdidos. Ao chegar na capital, denotaram que um dos manuscritos havia a localização exata de onde Sotetsu, o antigo poeta e amigo de Doromiko, estava aprisionado. Chegando no local, Doromiko então recitou o poema que libertaria seu amigo. Porém, ao ser liberto, eles perceberam que alguma coisa estava errada. Sotetsu estava envolto de uma aura de corrupção que contaminava todo o ar do local. Sotetsu então investiu contra Doromiko e seus aliados. Em um combate feroz, todos perceberam que Sotetsu evitava os golpes, parecia não acertar, embora ainda atacassem-os. Percebendo isso, o Doromiko então realizou um feitiço que aprisionou tanto Sotetsu quanto ele mesmo dentro de forma de boneco dentro de potes.